Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena é uma imagem daquilo que é a vida do próprio cristão, aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios, aquela pecadora que Jesus trouxe de volta para o bom caminho. Aqui nós vemos a nossa vida em meio à vida de Maria Madalena, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos vícios, e precisamos da misericórdia do Senhor. Precisamos experimentar esse amor verdadeiro de Jesus Cristo, que é capaz de nos resgatar, de restaurar em nós a imagem e semelhança da qual nós fomos criados. Por isso que o Evangelho de hoje nos mostra justamente esse processo de encontro com Deus, de encontro com Jesus ressuscitado, porque a experiência que nós temos é sim com Jesus ressuscitado, esse que vem ao nosso encontro, que nos dá uma vida nova, que nos faz perder o medo da morte e nos faz ansiar profundamente o reino dos céus. No início do Evangelho, nós vemos aqui como que Maria Madalena vai ao túmulo bem de madrugada. Ainda estava escuro e ela vai para estar junto do corpo do Senhor. Aqui nós vemos o anseio de uma alma sedenta por Deus, uma alma sedenta por estar na presença daquele que ela ama. Assim também é o nosso encontro pessoal, porque o encontro pessoal com Cristo faz com que brote no nosso coração esse grande anseio, esse anseio de adentrar na intimidade de Deus, esse anseio de estar junto a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ir alimentando e cultivando esses anseios do nosso coração, porque quando nós não vamos alimentando os anseios do nosso coração, nós vamos colocando outros anseios, porque nós vamos sendo dispersados pela vida velha,
pelas nossas más inclinações. Nós vamos sendo dispersados pelas tentações e pelas atrações sedutoras do mundo, que vão nos fazendo tirar o foco de Jesus Cristo e colocar em outras coisas. Por isso que aqui Maria Madalena, ela expressa justamente isso, e ela tem uma atitude de ir ao encontro do Senhor, que é a atitude que nós precisamos ter. Ir ao encontro do Senhor através da Sagrada Escritura, na meditação da palavra, ir ao encontro do Senhor através da Eucaristia e estar, junto às portas dos nossos sacrários, para que ali nós possamos repousar junto do Senhor. Depois, nós vemos no Evangelho uma outra realidade também importante, porque ali ela vai encontrar aquele túmulo vazio e ela vai questionar: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Perguntando aos anjos. Veja que essa realidade do túmulo vazio, o túmulo vazio e aqueles dois anjos representam o paraíso que está novamente aberto. E essa é a sensação que nós temos no mais profundo da nossa alma, depois que nós temos o encontro pessoal com Cristo. Essa sensação de tocar o paraíso, essa sensação da certeza do céu. Depois nós vemos também no Evangelho como que Maria Madalena, voltando-se para trás, ela vai olhar um homem que é Jesus, mas ela não vai reconhecê-lo e vai achar que era o jardineiro. E aqui nós temos aquilo que podemos dizer que é o mais importante do encontro pessoal com Cristo, que é o chamado vocacional, onde Jesus ele nos chama pelo nome. E quando nós escutamos que Ele nos chama, nós não conseguimos resistir isso. Por isso que Maria ela não reconhece aquele homem. Mas quando aquele homem questiona ela sobre duas coisas essenciais, a primeira é: por que choras? E a segunda, a quem procuras? Veja que o nosso choro, as nossas aflições, elas vêm por um vazio existencial. A nossa procura é justamente por aquele que preenche esse vazio existencial. Maria encontrou que é Jesus Cristo, aquele que realmente é o consolo das nossas aflições, aquele que dá outro significado às nossas dores, aquele que nos ajuda a carregar a cruz. E Ele mesmo é aquele que supre esse vazio existencial no nosso coração. E ali, naquele momento, Jesus vai chamar Maria pelo nome. E quando Ele diz Maria, ela como que reconhece aquele que está chamando. Como o próprio Cristo ensina na passagem do Bom Pastor, que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome, ele as chama e as ovelhas conhecem a sua voz e as ovelhas as seguem. Assim nós precisamos também ter essa docilidade para escutar a voz do bom pastor, escutar a voz de Cristo, para que assim possamos verdadeiramente corresponder esse chamado vocacional, esse chamado de estar na presença do Senhor e de ser enviados para realizar uma grande missão. E a missão de Maria é a mesma missão nossa, porque se nós olharmos bem, Jesus vai enviá-la para dizer aos seus irmãos, aos apóstolos, que Ele estava vivo. E ela chega diante dos apóstolos, dos discípulos e vai dizer: eu vi o Senhor. Aqui nós precisamos ir adentrando nesse grande mistério, esse grande mistério de ver o Senhor, de tocar o Senhor. Como no livro de Jó, no final do livro de Jó, Jó, depois de ter passado todas aquelas tribulações, Jó ele vai dizer: antes eu conhecia o Senhor somente de ouvir, mas agora eu vejo.
Assim também, antes do nosso encontro pessoal com Cristo, nós conhecíamos Cristo só de ouvir, porque ouvimos falar de um tal Jesus de Nazaré. Mas depois do nosso encontro pessoal com Ele, agora nós o vemos verdadeiramente. O vemos também na nossa própria carne. Esse é o grande mistério da nossa vida. E essa é a grande missão: anunciar Jesus ressuscitado, anunciar aquele que veio a esta terra, o Verbo que se fez carne, aquele que sofreu por cada um de nós, morreu na cruz, mas ressuscitou para nos mostrar que a morte não é o fim, mas é só o começo de uma nova vida, de uma vida eterna em Deus. Busquemos cada vez mais reconhecer a nossa vida como a vida de Maria Madalena, que de pecadora se tornou grande discípula de Jesus Cristo, que de grande pecadora e atormentada por 7 demônios se tornou aquela que foi porta-voz da boa nova do Senhor, da ressurreição. Aquela que muito pecou e muito ali se arrependeu dos seus pecados, foi capaz de experimentar o grande amor do Senhor. E assim nós precisamos também, porque todos nós temos pecados, todos nós temos limitações, todos nós temos as nossas misérias e precisamos reconhecê-las, porque quanto mais aprendemos a reconhecer as nossas misérias, mais nós teremos a certeza da libertação delas, porque não é pelas nossas próprias forças, mas é pela graça divina. E assim a nossa vida, ela se torna realmente uma vida digna do reino dos céus, uma vida de verdadeiros filhos de Deus, de verdadeiros discípulos e missionários de Cristo, aqueles que anunciam com a própria vida a ressurreição do Senhor, anunciam com a própria vida aquele que realmente está vivo e que nós vimos, nós o tocamos e por isso nós o anunciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.